da experiência que a gente teve aqui indo no dentista. A Rebeca, ela, ano passado, mais ou menos em setembro, foi setembro ou outubro que ela colocou o aparelho? Setembro. Em setembro, a Rebeca, lá no Brasil ainda, a dentista indicou que ela usasse um aparelho no palato para expandir o palato dela, porque era muito fechado. Então ela colocou esse aparelho, era um aparelho fixo. Deu 6 meses em março, então foi setembro, foi outubro. Tá. Uhum. Esqueci onde eu parei. Tu tá parando. Pra largar pra lá, o motivo que ela botou o aparelho. Então assim, ela tinha que colocar esse aparelho e utilizar por 6 meses, esse aparelho fixo no palato, para que expandisse, tivesse espaço, né, para nascer os outros dentes e tudo mais. E aí a gente colocou e acabou que assim, foi tudo muito rápido, a aprovação do visto e tal, e a gente teve que vir em dezembro, né? Então nós chegamos aqui em dezembro e ela teria que tirar o aparelho em março. Então ela teve que tirar aqui esse aparelho, nós fomos numa consulta com o dentista, essa consulta a gente não pagou nada, mas nessa consulta ele olhou e indicou, né, que tirasse com os 6 meses, fez lá todos os exames, fez raio-x, fez um escaneamento digital e aconselhou tirar com os 6 meses, que 6 meses já era o suficiente para calcificar. E além de tirar, colocar um aparelho de retenção, né, para que esses não fechassem, né, depois de tirar esse aparelho. E aí ele passou o orçamento pra gente, de quanto que seria para tirar. E eu via muitas pessoas colocando nas redes sociais que o dia de ir pro dentista era o dia de deixar um rim, e literalmente é isso. Eu vou falar no final quanto que foi, tá? O valor disso, então aguenta aí um pouquinho, vou falar mais um pouco da experiência que nós tivemos. E aí, ela fazia 6 meses que ela estava usando esse aparelho, dia 15 de março. E quando foi na semana antes do dia 15 de março, teve um dia que ligaram da escola, e aí o Francisco foi lá na escola e ela tinha sentido gosto de sangue na boca e tinha alguma coisa incomodando no aparelho dela. E aí quando chegou em casa, no final do dia eu fui olhar, nesse dia eu tava no college, então eu não pude ir na escola. E aí no final do dia, quando eu cheguei, eu fui olhar e eu percebi que o lado direito do dente lá de trás, que segura o aparelho, tava com a gengiva assim bem inchada, a gengiva inflamada por cima, sabe? Então eu entrei em contato lá e pedi que agendasse para retirar, não tinha vaga, a gente conseguiu vaga para outra semana, enquanto isso eu fiquei dando um remedinho para desinflamar. E aí a gente chegou lá, a gente aguardou um pouquinho e levaram a gente para a sala onde ia ser atendida. Aí tem uma pessoa lá que atende, né, acho que é tipo técnico, né, aqueles técnicos que ficam auxiliando o dentista. E aí ela preparou a Rebeca, deu como se fosse um enxaguante bucal para a Rebeca, né, bochechar, cuspir, e depois colocou, né, aquele papelzinho aqui, colocou o óculosinho, né, na Rebeca. E aí ficamos aguardando o dentista, né? Esse dentista que nós fomos é um dentista brasileiro. Eu optei exatamente para a questão de não ter dúvida nenhuma com relação à língua, a gente poder entender literalmente tudo que ele estivesse falando, né? E aí a gente demorou um pouco, ele chegou lá para atender e aí começou a remover, né, o aparelho. Inclusive ele disse que aqui quase eles não veem mais esse tipo de aparelho fixo que ela estava usando, que eles usam um outro tipo de aparelho, que é um aparelho móvel, que você consegue tirar para comer e higienizar. Então assim, não vai ter problema nenhum nos dentes, né? Porque você vai conseguir higienizar, vai conseguir se alimentar sem ter a preocupação de quebrar o aparelho, que é coisa que acontece muito. E não precisa tirar o molde, né, pelo negócio de antes que é escândalo. Outra diferença aqui também que ele falou é que aqui não existe mais fazer molde. Para você que já teve usou aparelho no Brasil, sabe que enche a sua boca ali com aquela massinha com gosto ruim para fazer o molde, né,
da tua arcada dentária para poder fazer o aparelho. Aqui não, aqui eles fazem de forma digital, eles pegam como se fosse um scannerzinho e vão passando no teu dente, no palato e consegue tirar perfeitamente o molde da tua boca, assim, bem rapidinho, sem sofrimento nenhum. E então ele foi tirando, teve um pouco de dificuldade porque a profissional que a gente contratou no Brasil para colocar esse aparelho nela teve um pouquinho de dificuldade, não estava conseguindo colocar, e aí ela usou muita resina, então inclusive isso causou alguns problemas, né? Ele teve um pouquinho de dificuldade para tirar, mas graças a Deus conseguiu. E aí agora aí fizeram, logo que tirou o aparelho, ele tirou ali aquele excesso de resina que tinha, porque tinha bastante resina. E depois disso ele fez esse scanner, né? Esse escaneamento ali digital para tirar o molde, para fazer o aparelho fixo, esse aparelho de retenção, né? Que vai ficar fixo, não, desculpa, ele é móvel. Para fazer esse aparelho de retenção móvel. E aí vai ficar pronto daqui a uma semaninha, e aí ele vai ligar e a gente vai lá pra ele colocar e tirar as nossas dúvidas com relação a isso. E a gente estava muito apreensivo, né, muito nervoso com relação a isso, porque foram 6 meses muito angustiantes. Na verdade, a gente começou esse tratamento em junho, exatamente porque a gente queria fazer tudo que é tipo de tratamento dentário e médico antes de vir pra cá, porque a gente sabia que a qualquer momento o nosso visto podia ser aprovado e a gente teria que vir, né? Então a gente começou em junho. Então, teoricamente, ela teria que ter tirado esse aparelho no Brasil em junho, em quando? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro ela teria que ter tirado no Brasil se tivesse sido feito todo um trabalho bem certinho, bem direitinho, só que não foi. A primeira profissional que atendeu ela lá não tinha nenhum pingo de paciência com criança, embora trabalhasse só com criança, e não conseguiu colocar da maneira correta. Me passaram para uma outra que conseguiu, né, colocar e tudo certo. Foi um amor, atendeu a Rebeca super bem, super paciente, e então acabou que ficou pra gente tirar isso aqui, né? E isso nos custou caro, porque o tratamento que a gente pagou no Brasil, porque a gente deu preferência em fazer particular no Brasil para ter um tratamento melhor, né? Não fizemos pelo nosso plano que a gente tinha lá. E aí nós tivemos que desembolsar $1.200 aqui para fazer essa retirada desse aparelho e colocar o aparelho de retenção. Então, assim, saiu bem caro, né? Mas graças a Deus tirou, porque foram meses muito angustiantes, muito ruins, principalmente para ela, que, né, teve que ficar com esse incômodo na boca esse tempo todo, sem poder higienizar muito bem, porque é péssimo para higienizar com esse aparelho fixo. É horrível. Se eu soubesse desse aparelho móvel, com certeza eu teria optado por ele, embora no Brasil seja praticamente impraticável o valor dele. No Brasil é muito caro, desse aparelho móvel. Aqui é praticamente o mesmo preço desse fixo, então por isso as pessoas preferem utilizar esse aparelho móvel, né, que você consegue comer, higienizar, tranquilo. Então agora a Rebeca vai contar pra vocês o que ela achou desse atendimento no dentista aqui. Já, filha! Amor. Não, filha, então conta aí pra gente como que foi a tua primeira experiência no dentista aqui no Canadá. É porque realmente eu não sei o que falar sobre isso, é igual. Então fala o que você quiser. Se você acha que é igual, fala, minha filha. Vai. É igual. Você achou que é igual no Brasil a experiência aqui? Achei. É? Te atenderam bem? Então, sim e não. Por que não? Porque eles tiraram meu aparelho, mas meu palato e a minha gengiva tá bem machucada. E também eu acho que sobrou um pouco de resina nos meus dentes. Tem um pouquinho de resina e a gente vai falar pra ele remover esse restante de resina quando eu for pegar o aparelho de retenção. E o que ela tá falando que deixou a gengiva machucada é porque tinha muita resina, houve excesso de resina quando colocaram o aparelho,
Então, deu bastante trabalho para tirar. Inclusive, a resina estava muito próxima à gengiva. Então, ele tinha praticamente que encostar ali na gengiva, aquele aparelhinho, para poder tirar a resina que estava lá. Aí machucou, sangrou a gengiva dela, né, minha filha? Mas então você achou que é o mesmo? Atendimento aqui, atendimento lá? Sim, tô tirando esses probleminhas, eu achei que não tem muita diferença não. Ah, sei uma. Qual? Uma é que eles não ficam mexendo na minha boca, eles pegam um aparelhinho e eu acho que é um scanner, e eles passam ele pela minha boca inteira, põem ela no sistema do computador e conseguem ver. Enquanto isso, eu coloco a fechada, enquanto eles vêm lá no computador. Então isso é muito bom pra consulta mesmo. Sim, sim. Esse é o exame que eu falei pra vocês, que no Brasil precisa fazer o molde com aquela massinha, né? Inclusive a Rebeca no Brasil achou isso horroroso, né, filha? Foi horrível. Ela teve que fazer 2 vezes, inclusive, porque a primeira vez não deu certo lá no Brasil, porque aquilo é horrível, né? O sabor, e aí fica aquele monte de maçã na tua boca, dá vontade de vomitar, ela vomitou, foi horrível. E aqui é um scannerzinho bem rápido. Sim, eles usam esse mesmo scannerzinho pra ver minha boca na consulta e pra fazer o molde. Esse exame também, além de fazer o molde, ele consegue ver uns pontos de mais impacto que tem no dente, sabe? Um exemplo. Quando morde, Isso. onde fica vermelho, que tem muito impacto, que tá encostando muito naquele lugar. Exato. Então, assim, tecnologia bem legal, achei bem melhor que no Brasil, né? Mas é isso, a gente quis trazer um pouquinho da nossa experiência aqui no dentista. Tratem dos seus dentes aí antes de vir, porque aqui é caro, viu? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!